Olá, hoje estamos voltando com Fora de Pauta. Para hoje estamos trazendo uma das principais lideranças, um dos principais coordenadores do Movimento Sem Terra no estado de Alagoas. Estamos aqui com a grata satisfação de Zé Roberto, um sergipano que parou em Alagoas e parece que não quer mais sair não, né Zé? Diga aí, Zé. Obrigado pela vinda. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos telespectadores da TV Com, né? Maceió. Maceió, então. Já à tua disposição, Mário. Me diga uma coisa, Zé. O que é que muda do ponto de vista de expectativa com o governo Temer? Olha, Mário, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade, e principalmente a classe trabalhadora, ela está tentando compreender o que aconteceu no país. Ainda não está bastante claro o que está em jogo, e o que esteve em jogo no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro e segundo governo Lula e no último governo da Dilma. A classe trabalhadora, eu acho que neste momento está vivenciando, tentando compreender, e eu acho que agora mais do que nunca, depois do ferimento da tomada dessa democracia, acho que a sociedade e a classe trabalhadora passa a compreender melhor o que está em jogo na sociedade, que é um projeto altamente diferente do que a sociedade pensa, do que a classe trabalhadora pensa. Então, infelizmente, o governo da presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, não teve essa capacidade de fazer a classe trabalhadora, os trabalhadores entenderem o que estava em jogo, preferiu ocultar isso, e isso teve impacto diretamente na retirada da Presidente da República. E isso ficou mais claro em função de que os projetos, o projeto da burguesia, do capital, né, com um projeto unificado com o capital financeiro internacional, nessa geopolítica internacional, a força do capital para a retomada, né, dos espaços perdidos aqui na América Latina e no Brasil, que automaticamente, com essas brechas, essas percas, alguns anos atrás, então ela passa a retomar. E aí, então, essas forças conservadoras, essas forças do capital, então passa a fazer essas intervenções direta nos países nos países, digamos assim, nas nações em que o Estado está um pouco a serviço da população. A exemplo da Argentina, a exemplo da Venezuela, a exemplo da Bolívia, Equador e outros países aqui na América Latina. E aqui no Brasil eles entraram com força, porque perceberam, né, o espaço perdido e, ao mesmo tempo, talvez a forma como a aliança como governo Lula e Dilma então fez com parte dessa elite que teve o seu auge lá alguns anos mais atrás, mas esse descasamento, esse não mais acreditar da forma como o governo Dilma e Lula então conduziu a sua política econômica, automaticamente essa própria elite, essa burguesia ajudou a derrubar Dilma. E aí teve um impacto direto na classe trabalhadora, principalmente naqueles beneficiados com os programas do governo. Então, não houve essa reação. Por que não houve essa reação? Nós estávamos esta semana em mobilização, comentando com os companheiros. Se a cidade, se a periferia, se todos esses que foram beneficiados com os programas do Estado, do governo, fossem às ruas, essa burguesia não derrubava o governo, não destruía essa democracia que nós conseguimos a construir com muito sangue, com muita luta, com muita intervenção na sociedade. Não iria. Então, o que nós fizemos essa semana, se o campus, o levante do campo com o levante da cidade, eles não conseguiriam, esse congresso podre e essa Câmara de Deputados podre não conseguia derrubar o governo que foi eleito democraticamente pela sociedade brasileira. Pelo que eu estou entendendo, ou seja, mas de qualquer maneira você acha que houve um distanciamento entre Dilma, né, do ponto de vista dessa relação direta do governo com os setores e os movimentos sociais?
Vamos pegar aqui um programa, né? Minha Casa Minha Vida. Quem eram os beneficiários? Então, são as pessoas mais necessitadas da sociedade. Esses programas deveriam ser gerenciados de uma outra forma, que além de trazer habitação, trouxesse um processo de formação política para os beneficiários daqueles programas. Quais foram, né, os beneficiários desses programas que foram para as ruas defender o governo? Nenhum. Por quê? Porque os programas foram gerenciados, não por eles, mas pelas prefeituras, pelos corruptos que ajudaram a derrubar o governo. Então, isso houve esse distanciamento. Um outro aspecto, vamos olhar no lado da agricultura. O mesmo programa de intensificar, de incentivar o agronegócio no país, da agricultura, produzir agricultura para exportação, além do governo ajudar esse setor a alavancar a economia brasileira, mas é um setor que não produz alimento para a população brasileira. E, ao mesmo tempo, além de dar esse grande apoio para o agronegócio, então despreza o apoio que dá 10% ou menos de 10% à reforma agrária e aos pequenos agricultores, que 75% de tudo que chega na mesa do povo brasileiro provém da pequena agricultura. Todo o alimento que chega na mesa do povo brasileiro provém da pequena agricultura, mas, ao mesmo tempo, é um setor marginalizado pelos setores do Estado, pelo sistema bancário, pelo sistema de financiamento agrícola. Só para vocês terem uma ideia, enquanto 85% recebe todo o crédito para a agricultura, em torno de um pouco mais de 20%, um pouco menos de 20%, então recebe esse recurso para essa pequena agricultura que produz alimento para a sua nação, para a sua população. Então, houve esse desprezo. E foi esse mesmo setor do agronegócio que tanto as batalhas que enfrentaram-se no Congresso e na Câmara dos Deputados, então foi exatamente esse setor que mais bateu no governo, que mais destruiu o governo e ajudou a dar o golpe neste país. Então, colocamos esses exemplos que o governo não poderia desprezar esse setor, poderia fortalecer um pouco mais. Por mais que você diga, mas teve alguns programas pontuais, teve alguns avanços, sim. Agora, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de enfrentamento, de dar sustentação, né, a esses agricultores, então não houve esse processo. Apesar de que, eu acho que, com modéstia à parte, mas é um setor que hoje foi, desde o primeiro momento que nós alertávamos ao governo, que nós alertávamos que o projeto, a quem o governo está fortalecendo, seria fortalecendo eles para depois derrubar o governo. Nós fazíamos esse alerta e esse alerta não foi ouvido pelo MST, pelos movimentos do campo. E tanto é que foi o movimento do campo e é o movimento do campo que sempre, desde o primeiro momento, foram às ruas defender o governo e defender a democracia. Me diga uma coisa, surpreendeu para vocês o fato de um dos grandes timoneiros da defesa de Dilma ter sido Cátia Abreu? Para nós é complicado. Eu acho, inclusive, eu acho que a última declaração, né, do enfrentamento que ela fez com um dos seus pares, o Jucá, né, e Jucá fez uma acusação gravíssima relacionada ao MST, e ela fez uma defesa. Né? Ela preferia ser uma liderança do MST, você viu aquela declaração, do que mesmo ser um golpista. Então aquilo nos impressionou, nos surpreendeu, mas para nós o que interessa não é simplesmente a questão de uma surpresa, mas nós temos claro qual é o projeto da Cátia Abreu, qual é o projeto do agronegócio, nós temos claro qual é o projeto da burguesia agrária que se associou ao capital financeiro internacional para sugar, para tirar, para levar e dominar os recursos naturais ainda existentes no nosso país. Então nós temos claro quais são o projeto deles, tanto é que ela, quando assumiu a agricultura, a pasta da agricultura, foi em nome desse projeto do agronegócio e fazia, claro, né, várias defesas do seu projeto e não o projeto da reforma agrária, dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Ela nunca fez esse projeto. Então, dessa forma conjuntural, esse momento conjuntural, claro que ela entrou num beco sem saída, né? Eu
realmente eu fiquei muito surpreso da forma, a abordagem que ela teria feito, não só no plenário, mas também teve um programa do Jô, que ela fez uma abordagem também que me surpreendeu. Mas nessa linha de avaliação que você está fazendo, Zé, o Movimento Sem Terra considera de que o setor do agronegócio brasileiro se curvou diante do capital internacional? Ou ele por si só, veja só, ou ele por si só, por ser um setor conservador, reacionário, ele teria se curvado? Porque essa já é uma prática já de décadas do comportamento do setor do campo, né? Por ser um setor conservador, reacionário, ele se curvar, mas esse agora ele vai num sentido, é tanto que ele pega setores, né, do agronegócio e isola, assim como ele isolou a própria Catabreu, né? Mas você acha que ele se curvou diante dos interesses internacionais, do capital internacional? Qual a avaliação que vocês fazem sobre isso? Diga-se de passagem que hoje o setor agrário que mais lucra, né, tem apoio do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, hoje, setores do governo, setores da mídia, setores do judiciário, setores majoritariamente lá do Congresso e da Câmara dos Deputados, né, que eles têm nos últimos tempos nós nunca conseguimos ter nesse setor uma unidade em torno de um projeto de agricultura, não de agricultura, mas de produção de mercadoria. Quando a gente diz produção de agricultura, é diferente de uma produção de agricultura para mercado. E quando se produz para mercado, se produz de qualquer jeito. Se produz em que não há respeito ao meio ambiente, uma degradação ostensiva do meio ambiente, uma proliferação imensa por parte do agrotóxicos. Só para você ter uma ideia, hoje o Brasil passou um dos maiores consumidores do mundo de veneno. E por jogar tanto veneno na natureza, hoje cada brasileiro no mínimo consome mais de 6 litros de veneno por dia. Aí você vai perguntar, mas como? Isso quem está dizendo não é o MST, são os próprios estudos de diversas instituições que comprovam essas pesquisas. Por que há o índice de câncer que está se aumentando na sociedade? Porque tanta gente está morrendo de câncer, são mais de 500 mil casos hoje no Brasil, e todo ano, aquele que não se cuida antes, em torno de 40% dos que são atingidos por esse consumo de veneno desenfreado, então vão a óbito. Aqui em Alagoas, são mais de 8 mil casos, e tem casos que não são registrados, porque usa desenfreadamente e sem controle o uso do veneno. Então, esse modelo, que é um modelo que a burguesia, principalmente a maioria dos latifundiários, da turma do agronegócio, conseguiu, através do capital financeiro, eu digo, se curvar, atender esse projeto. E para nós, o mais intrigante para nós é que a burguesia brasileira só olha a produção para exportação, mas não consegue produzir minimamente para o consumo interno brasileiro. Como é que se produz tanto para fora e a sua população morrendo de fome, faltando alimento para comer, faltando terra para produzir? Então, porque há interesses muito fortes. E esses interesses, há esse processo de contradição entre eles, que é fortíssimo. Vamos pegar o setor, por exemplo, que produz etanol e açúcar. É um setor que está em decadência. Já esteve no auge, mas está em decadência. Veja só as usinas de Alagoas. Né? Das 22 em funcionamento, praticamente, segundo eles, os próprios produtores de cana aqui, então praticamente nos próximos anos, umas 10 usinas vão à falência. Por quê? Porque para onde eles exportam o açúcar e o etanol, então o mercado, com a baixa do petróleo, o mercado não aceita, é inviável a produção
a importação do açúcar e do etanol. Então, portanto, com a baixa da produção, automaticamente os produtores de cana, então a tendência é falir, com mais de quase 80 usinas nos últimos 2 anos já foram à falência. Então, um setor que está em decadência. E outros setores também, por exemplo, a questão dos produtores de soja, é outro setor que o capital está investindo pesadamente, o setor de minério. Então, há essa contradição entre eles, né, de que em determinado momento uns passam a querer ser melhor do que outro e eles não estão preocupados se você está em cima ou está embaixo. O que importa é que o capital quer ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro com aquele que mais produz, com aquele que mais importa. Portanto, a força do capital aqui está andando, como nós dissemos no campo, andando a nadada, livre. Hoje, quem enfrenta o poder, quem enfrenta o agronegócio, está enfrentando o poder judiciário que está a serviço dele. Quem enfrenta o agronegócio hoje está enfrentando a mídia que está a serviço dele. Quem enfrenta o agronegócio está enfrentando os construtores e fazedores das leis que estão lá no Congresso. Então, há uma ofensiva muito forte desses setores contra quem luta contra esse modelo. Pois é. Fora de Pauta está conversando hoje com o Zé Roberto, um dos coordenadores do Movimento Sem Terra, e essa figura que extremamente agradável, que está aqui conversando conosco, passando a posição do MST, a visão que tem sobre a realidade do ponto de vista da conjuntura e do ponto de vista econômico. Voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Estamos voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando o José Roberto, dirigente do MST e coordenador aqui no estado de Alagoas. Zé, na sua avaliação, o movimento vai ter muito reflexo, essa política que deve mudar, principalmente sem o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Com certeza, Mário, porque o impacto já causado no campo e na área da reforma agrária, como bem você pergunta, foi a destituição do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um dos ministérios que de fato muito importante não só para a questão de desenvolver a questão da reforma agrária, mas para a agricultura familiar e camponesa como um todo. E ao mesmo tempo o governo já propõe um corte de 54% no orçamento da reforma agrária para o ano 2017. Automaticamente, isso terá consequências gravíssimas para as mais de 120 mil famílias que estão acampadas no Brasil e aqui em Alagoas mais de 8 mil famílias acampadas. Isto significa dizer que essas famílias dificilmente serão assentadas no próximo ano ou no próximo período, porque primeiro não tem recursos e os instrumentos da reforma agrária, que é o MDA, o INCRA, então estão sendo desestruturados e além do mais, né, há uma consonância por parte do TCU em que bloqueou a vida social dos assentados. De que forma ele bloqueou? Então, impedindo de que os assentados pudessem tirar um documento em que fosse ou se aposentar ou tirar salário maternidade, ou seja, a vida dos assentados
ficou paralisada. Tanto é que as mobilizações que nós fizemos durante toda a semana, então foi no intuito de tentar reverter toda essa ofensiva que está sendo feita contra a reforma agrária. E neste sentido, o que nós entendemos que esse governo é contra o progresso dos assentados. Porque se você, um dos motivos, só para você ter uma ideia, um dos motivos do TCU é que se você está assentado há 20 anos, ou você fez um concurso, ou a tua esposa pegou um contrato numa prefeitura, o teu nome está sendo bloqueado. Inclusive nós detectamos assentados que já tem mais de 2, 3 anos falidos, foram bloqueados. Eu não sei como é que eles vão tentar resolver esse problema dessas pessoas que foram falidas. A coisa é tão injusta, o pacote é tão arrumado para tentar frear a reforma agrária, que com certeza iniciou-se já um processo de mobilização e unidade muito forte das organizações, e eu acho que a tendência é grandes lutas, grandes resistências, grandes ocupações de terra, e no sentido de reaver um orçamento adequado para assentar as famílias acampadas, para rever o Ministério da Reforma Agrária, e assim a gente construir uma pauta que a gente ande para frente e não ande para trás, como esse governo atual está pretendendo fazer com a reforma agrária e outros setores da classe trabalhadora. Você falou aí de que houve um corte de 54%, né, do orçamento para a reforma agrária. A análise que se faz é de que esse contingenciamento, aliás, não foi um contingenciamento, é um corte indefinitivo. Significa dizer que a decisão do governo de tirar da agricultura familiar para colocar e honrar, entre aspas, o pagamento aos banqueiros. Eu acho que sem sombra de dúvida, Mário, até mesmo porque há um processo de enxugamento da máquina, como diz eles, né? Ou seja, o Estado está gastando mais do que o que se arrecada, portanto vamos enxugar o Estado. Se você analisar por essa lógica, aí você não, esse governo está errado. Mas de que forma está errado? De que forma esse enxugamento? É para beneficiar quem? Se o governo tem que juntar, por exemplo, 200 bilhões, para quê? Para pagar o quê? A sociedade tem que entender para onde é que vai esse dinheiro. Para que os juros exorbitantes que a sociedade paga impostos, exatamente não para desenvolver a sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo para pagar juros injustos a um sistema injusto bancário, aos banqueiros, quem financiou o golpe hoje, quem financiou essa política, esse retrocesso, exatamente tem como principal objetivo isso: frear a máquina a serviço do povo. E automaticamente nós não poderíamos ter um Estado, nós não poderíamos ter um governo que olhe só um setor da sociedade brasileira, que é o setor do capital, que é o setor explorador, que é o setor que mais busca arrecadar dos contribuintes da sociedade para acumular riqueza. Então por isso que nós estamos nessa luta contra essa forma de enxugamento do Estado, contra essa forma de melhorar a vida de quem já é boa na sociedade. Então por isso que vai ter resistência, temos que ter luta. Primeiro temos que compreender. Se nós não compreendermos para que o governo está fazendo esses ajustes, dificilmente a sociedade vai reagir. Pelas informações que circulam aí até pela imprensa, já no estado de Alagoas apresenta algumas mudanças, entre elas a dos próprios superintendentes do INCRA. Essa mudança foi positiva ou negativa?
Acho, Mário, que esta pergunta, então, é claro, a gente até tem que rir, né? Porque, de fato, a mudança de pessoas na instituição, no INCRA, no MDE ou em qualquer órgão, para desenvolver qualquer projeto, não está simplesmente numa mudança de uma pessoa. Não é? A mudança praticamente estaria sendo concretizada se o governo não pretendesse, como cortou, a questão da assistência técnica para os assentados. Essa é que é uma mudança significativa, contrária à vontade de desenvolvimento dos assentamentos. Diminuir os créditos do INCRA, né, o orçamento do INCRA. Outras medidas que ele vem tomando, como eu já falei anteriormente, é a questão de bloquear, né, a vida dos assentados através do CGU. Então, praticamente, essa mudança de nomes, praticamente é trocar 6 por meia dúzia, e nós entendemos que a pessoa pode ser quem for, né? E eu acho que você, no início do governo Lula, acho que você foi superintendente daquele INCRA, e você fez o que pôde para tentar dinamizar a questão da reforma agrária em Alagoas. Você percebeu como funciona a máquina. Então, pode ser uma pessoa boa como for, mas principalmente nesse período. Naquele período você ainda tinha algumas condições, e agora todas as condições foram tiradas. Então, o cara pode ser quem for, que entre ali, não vai mudar absolutamente nada se o governo federal não usar essa máquina para fazer concurso público, botar mais funcionários no INCRA, melhorar a estruturação do INCRA, né? Então, se não houver essa mudança substancial do ponto de vista estrutural do órgão, não é uma pessoa que vai estar ali dentro. Ele pode ser quem for. Independente disso, a nossa luta e a nossa insistência e lutar por essas mudanças gerais, então nós vamos continuar fazendo. Porque esse superintendente não vai fazer o que nós reivindicamos a nível estadual e a nível nacional. Pois é, eu acho que essa avaliação que Zé Roberto faz é uma avaliação extremamente correta, ou seja, não é simplesmente a mudança de pessoa que vai resolver. Se a política, do ponto de vista mais geral, ela vai no sentido de detonar, de estrangular, né, a política, seja de reforma agrária, dos agricultores familiares, seja lá quem for. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui, deixa todo mundo assim numa certa expectativa. Tem um grande empresário, né, do estado de Alagoas, chamado João Lira, um usineiro tradicional, que foi à falência. E nessa luta aí foram ocupadas várias propriedades rurais deles. E a pergunta que eu faço é o seguinte: tem algum avanço na perspectiva de que essas áreas voltem a ser produtivas, ou seja, sejam verdadeiramente produtivas, ou essas fazendas de João Lira vão ficar aí esperando ainda mais para poder ser distribuídas com aqueles que verdadeiramente produzem? Muito bem, Mário. Eu acho que essa questão das terras dos usineiros e outros fazendeiros aqui no estado de Alagoas, inclusive muitos deles devedores de diversas instituições que pegaram recursos e não pagam. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 53 mil hectares de terra, praticamente na PGN, né, na Procuradoria Nacional da Fazenda, que tomaram o dinheiro e não pagaram. Então, essas propriedades, qualquer presidente, qualquer governante, se tivesse vontade política, não gastava um conto mais para desapropriar, porque eles já pegaram os recursos. Pegaria essas terras e destinava às famílias acampadas para serem assentadas. E entre essas propriedades está mais de 30 mil hectares de terra só de João Lira, só de João Lira. E nós, claro, como é que o empresário deve, né, ao Estado de Alagoas, aos institutos, governo estadual, governo federal, os bancos oficiais, bancos privados, aos trabalhadores, dívidas trabalhistas, né? Deve uma dívida que, somando toda, chega a 2 bilhões e 100 milhões de reais. E todo o patrimônio dele, quem está dizendo não somos nós,
é a própria avaliação do Poder Judiciário, dos interventores dela. Então, todo o patrimônio só não chega a 2 bilhões, 1 bilhão e 900. Se vender tudo, não paga essas dívidas. Então, nós não iríamos esperar por vontade política de governante nenhum. Nós resolvemos ocupar todas essas propriedades, porque ali é dinheiro público. Então, e os agricultores que ali estão, então, estão produzindo, estão trazendo para Maceió, para as feiras agrárias, né? Então, ali é um começo de ajudar a fazer com que esses empresários paguem o que deve ao Estado, ao governo federal, à União, e ao mesmo tempo beneficie o povo, que é quem mais precisa e quer ser empregado no campo e produzir alimentos. Então, isso só foi possível, nós estamos hoje praticamente de tantas mobilizações, caminhadas, né, ocupações, audiências com o governo do Estado, com o Tribunal de Justiça, né? Inclusive tivemos uma reunião ontem com o Tribunal de Justiça, discutindo a destinação das terras do Grupo João Lira. E todo o processo que nós fizemos, então, praticamente, politicamente, já está garantido mais de 12 mil hectares desses 30 mil hectares de terra, que é uma parte pequena, para o assentamento dessas famílias nessas áreas de João Lira. E só foi possível graças à união dos movimentos do campo, para que fosse aplicada, né, o mínimo à lei, e que o governo tivesse vontade política de fazer essa transição. E há possibilidade, sim. E por surpresa, Mário, tem alguns desses proprietários de terra, então quer fazer isso. Mas, infelizmente, a gente percebe que não há essa vontade política de fazer. E por isso que muitas vezes a gente tem que fazer a ocupação. Muitas vezes a gente tem que fazer a caminhada, a pressão, para que isso se concretize. Porque se você pega um dinheiro num banco, o cara, imediatamente, o banco bota a justiça, você é obrigado a pagar e você, então, fica doido, perde o que você tem. Mas o que mais nos surpreende é que esses grandes grupos econômicos, além de dever, os bancos e o governo ainda ajudam a tomar emprestado outras vezes. Então, isso para nós é uma situação que é vergonhosa para o nosso país, para o nosso Estado. Pois é. Encerrando esse programa, gostaríamos de ouvir de Zé Roberto uma avaliação e um balanço da experiência que já vem durando 17 anos, que é a Feira da Reforma Agrária. Essa foi a 17ª, aqui em Maceió, já está fazendo no interior, me parece que era Arapiraca, a 4ª. E a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o resultado dessa experiência, como a população está participando, está vindo? Por exemplo, hoje de manhã eu passei lá e já não tinha quase nenhum produto, já tinha ido embora quase todos. E aí, Zé, qual é a avaliação que você faz? E aproveite a oportunidade para que você faça as considerações finais desse programa, que é o Fora de Pauta, né? Aqui entrevistando Zé Roberto, que é o coordenador estadual do Movimento Sem Terra em Alagoas e dirigente nacional também do movimento. Mário, o nosso movimento, né, nós tenta lutar para que seja realizada a reforma agrária, mostrando para a sociedade, para tentar fazer com que a sociedade compreenda que a reforma agrária não é uma coisa de sem terra só, é uma coisa também da população. Quando a gente diz inicialmente, que a gente falou aqui no início desse bate-papo, é que existem dois modelos de agricultura, um que produz com veneno, produz mercadoria para exportação, e o que coloca no mercado tem uma grande quantidade de veneno. Nós estamos dizendo que a sociedade está sendo envenenada. E quando a gente diz que a gente está lutando pela reforma agrária dentro de um programa que não cabe veneno, temos que produzir alimento para a população comer, né? Então, esse é o grande diferencial. E a sociedade entender que há uma diferenciação entre esses projetos, automaticamente nós estamos buscando o apoio da sociedade para que apoie, lute junto conosco, que a reforma agrária não beneficia só Sem Terra, mas os consumidores também da cidade, né? E é isso, e essas feiras que nós estamos realizando é exatamente mostrando isso.
nesses 17 anos que nós fazemos a feira aqui em Maceió, já estamos fazendo em vários municípios, outros movimentos fazem nos bairros, também fazem na Praça da Faculdade, 1 ou 2 feiras por ano, e já uma extensão em vários municípios, muita gente nos procurando para que essa feira fosse realizada também lá nos seus municípios, que estão compreendendo que além de ser produtos sem agrotóxicos, são produtos naturais, produto mais barato, né? Então esse processo de compreensão, a nossa feira hoje ganha uma dimensão que você mesmo pode presenciar, inexplicável. E só é explicável porque a sociedade está compreendendo de que é necessário que haja uma reforma agrária, que essas terras destinadas, que essas terras desocupadas, não só plante cana, plante eucalipto, como é o caso aqui de Alagoas. A cana está sendo substituída por eucalipto e ninguém chupa cana nem come pau, né? Mas o povo de Alagoas come alimentos. É para isso que nós lutamos, né? E neste sentido, nós estamos buscando esse apoio na sociedade, mostrando e trazendo os próprios produtores para essas feiras, além de mostrar a produção e buscar o apoio da sociedade para a reforma agrária, para a realização de um programa que atenda os camponeses e fixe ele lá no campo, que mantenha lá no campo, produzindo e vivendo feliz, que é lá onde a gente tem que manter um projeto de agricultura saudável para a população. E essa feira tem esse objetivo, além de trazermos a cultura, para captar a cultura sem terra, a cultura, muitos grupos culturais, folclóricos, que a gente apresenta na praça. Então a gente também busca resolver outro problema que é gravíssimo no campo, que é o analfabetismo. Sem educação não tem como avançar a reforma agrária. E por isso que também a gente busca trabalhar de forma intensiva a alfabetização e o ensino até de nível superior para nossos filhos e nossos companheiros lá no campo. E por fim, nós queremos, claro, agradecer a você nesse programa, né, por nos chamar para fazer esse debate, para que os telespectadores então possam compreender melhor o nosso movimento, a nossa luta, e mostrar que essa luta não é a luta só de Sem Terra, do MST, mas essa luta é uma luta daqueles que defendem uma sociedade com democracia, uma sociedade em que a população possa ter emprego, possa ter renda, e a reforma agrária para nós resolve um problema gravíssimo, que é diminuir a fome no campo, diminuir a violência e elevar o nível de consciência e de educação do nosso povo e defesa da natureza e do meio ambiente. Esse é o nosso propósito, né? E nosso muito obrigado, né? E estamos à disposição, né? Quando vocês quiserem, né? Nos chamar, convidar e estar lá. Hoje estamos encerrando a Feira da Reforma Agrária e acreditamos de que essa luta é de todos nós e de toda a sociedade. E aqui nós encerramos o programa Fora de Pauta. Entrevistamos hoje Zé Roberto, né, um dos principais dirigentes no estado aqui do movimento e também nacionalmente. Zé Roberto, que é essa figura agradável, uma pessoa espetacular que tem sido um dos articuladores, né, da unidade do movimento do campo em prol de recuperação disso que ele encerra, no que diz respeito ao salto de qualidade na produção de alimentos, né? Não só para o homem do campo, mas para você que está na cidade. Um abraço a todos e o Fora de Pauta até a próxima semana. Um abração. Valeu.